Muito boa noite, sejam bem-vindos a esse encontro, né? Hoje a gente vai ter um encontro gratuito e vamos falar sobre rompimento de ciclos. Por que você ainda não conseguiu entrar no seu próximo nível? Às vezes a gente quer mudar, né? Um ciclo da nossa vida, tá sentindo que as coisas estão finalizando, mas às vezes a gente tem dificuldade de avançar, né? A gente sente que quer, mas tem essa dificuldade de ir para o próximo ciclo. Então, hoje é para falar um pouco dessa jornada de autoconhecimento, essa morte simbólica que muitas vezes a gente vai passar antes de ir para esse novo ciclo e a travessia consciente para mulheres que sabem que estão vivendo abaixo do seu próprio potencial, né? Com certeza, quando a gente quer mudar de ciclo, a gente quer ir para um ciclo melhor, né? Ah, deu desse ciclo de escassez, deu desse ciclo de mau relacionamento, deu desse ciclo de insatisfação na vida amorosa, eu quero ir para o próximo nível, eu quero mudar esse ciclo, eu não quero mais repetir os mesmos padrões, as mesmas dinâmicas, saindo e entrando. Então, essa é a ideia, né? Então, às vezes vem aquele incômodo interno, né? Te empurrando para que tu comece a sair desse ciclo. Mas, antes disso, né, claro que é uma jornada, um processo, né? Então, mudar de ciclo não é sobre começar algo novo, é sobre ter coragem, muitas vezes, de deixar o velho morrer. E a maioria das mulheres não está travada por falta de capacidade, está travada porque ainda está emocionalmente presa ao ciclo antigo. Exemplo, né, no relacionamento. Você quer um novo relacionamento, mas ainda está presa, né, memórias do antigo, validação do relacionamento antigo. Na carreira, por exemplo, você quer uma nova carreira, mas ainda precisa, muitas vezes, da aprovação da família. Crescimento, você quer crescer, mas ainda quer pertencer, muitas vezes, ao mesmo ambiente. Não existe expansão sem ruptura. E isso eu sei que é doloroso entender e viver, né? Eu vivi isso e estou vivendo isso, só que é necessário, né? Muitas vezes, para a gente ir para um novo ciclo, a gente vai ter que enxergar e encarar, né, a realidade que tem ambientes, pessoas que, às vezes, já não estão mais nos fazendo bem, né? Tem situações que não dá mais para a gente levar para o próximo ciclo, comportamentos, né, a mesma mentalidade. Então, essa morte do antigo, deixar o velho morrer, às vezes é bem desafiador. O eclipse como símbolo, né? Ontem eu até falei, né? Não sei quem me acompanhou aqui nos meus stories, falando um pouquinho do eclipse lunar que estava acontecendo, né? E quando eu falo sobre isso, né? Eu não trago isso de forma mística, eu trago como um símbolo, né? Tudo são símbolos na natureza, né? Tudo que céu, repercute de certa forma também aqui que a gente está no planeta Terra. Então, eu gosto muito de fazer essa analogia e tenho estudado muito sobre isso também, porque o que é misticismo? Muitas vezes é algo misterioso, né? Algo que não é conhecido, algo que cada um tem uma. As pessoas ficam falando sem às vezes saber, e claro que em todo meio, né? Seja no meio místico, seja no meio religioso, seja tudo, existe boas e pessoas mal intencionadas com aquela informação, né? Existe gente que faz para ganhar dinheiro, existe gente que faz para enganar os outros, existe gente que faz para ajudar a evolução da humanidade. Então, em todo, né, na religião, no misticismo, em tudo há, né? Só que quanto mais a gente está quanto mais a gente estuda, né, mais a gente vai sabendo filtrar também esses falsos, né, ajudantes aí dos que realmente estão aqui para ajudar a humanidade. Então, eu estudo bastante também sobre essa parte, né, dos planetas, eu gosto bastante, essa parte das energias, né, e falando um pouquinho, né, a Lua, né, ela sempre esteve ligada às marés. Se a gente for ver os nossos povos antigos, né, a Lua sempre influenciou nas marés, e o nosso corpo ele é composto majoritariamente de água. Então, se a Lua influenciar as marés, por que ela não influenciar os nossos estados emocionais, né? E aqui vem a maturidade. Não é sobre a astrologia determinista, é sobre consciência simbólica, né? Não existe, não estou falando nada de adivinhação, de astrologia que sabe o teu futuro, prevê, isso daí eu também não sou a favor, tá? Mas existe um estudo simbólico, né, dos planetas, do que a Lua representa, do Sol, que eu acho muito legal e eu também gosto de estudar. E fazendo um paralelo, né, com o que estava acontecendo nesse eclipse, eu quis trazer, né, fazendo um paralelo com o que eu trouxe nessa aula, que é esse encerramento de ciclo. Porque o que o eclipse lunar, ele simboliza, né? Ele simboliza algo que estava oculto sendo revelado, porque a Lua ontem, ela ficou totalmente encoberta, né? Ela, no caso, a Terra estava no meio, estava o Sol, a Terra e a Lua. Então, a Terra ficou totalmente na frente da Lua, e ficou toda na sombra, né? Só que como o Sol é muito maior do que a Terra, passavam os raios de Sol e a Lua ficou vermelha, né? Aqui no Brasil não deu para ver, mas em outras partes do mundo deu para ver. Então é a Lua de sangue, né? E o que esse eclipse lunar ele simboliza? Algo que estava oculto sendo revelado. Né, sombras vindo à luz, emoções reprimidas pedindo expressão, encerramentos inevitáveis. Então é como se fosse um símbolo, né, representando isso. E isso que acontece lá no céu,
muitas vezes repercute de forma energética aqui, né, na gente. E nosso corpo, como é composto também muito por água, né, a lua, ela mexe muito com as marés, a gente tem muita essa água dentro da gente, isso também acaba repercutindo de nós. Eu mesmo senti muito isso, sem saber, tá? Porque domingo eu passei por algumas situações no final de semana, durante a semana, e mexeram comigo e tal, e parece que domingo, sabe aquela coisa que eu precisava olhar para isso, eu precisava trabalhar, então eu fiquei em casa, comecei a estudar, fazer minhas práticas, né, que o autoconhecimento é contínuo, né, então eu vivo o que eu ensino, então eu estou sempre ali, explorando mais uma camada, como eu já tenho conhecimento e as ferramentas, né, claro que é mais fácil, né, estou aqui para transbordar isso e ajudar vocês também. Então, eu senti muita coisa, tudo isso aqui, ó, coisas ocultas dentro de mim sendo reveladas, algumas sombras que às vezes eu não estava prestando atenção, né? Estavam vindo à tona, coisas que estavam ainda me machucando. E como que eu sei, Camilo, que está lá escondido que eu preciso trabalhar? A vida vai te trazer pessoas, experiências que vão te dar um certo gatilho, vão te dar, às vezes, alguma emoção que tu vai sentir. É assim que eu sei o que está no meu inconsciente, é assim que eu sei o que a vida quer ainda trabalhar em mim para curar, né? Então, quando estava no domingo acontecendo isso comigo, eu fui fazendo todo esse processo aqui que eu vou trazer para vocês, né? Isso nasceu de um processo que aconteceu comigo, principalmente depois, mais pra frente eu vou falar. E depois eu entendi, daí eu comecei depois, na segunda, a acessar o Instagram e todo mundo falando de eclipse, daí eu fui procurar o que representava esse eclipse, assim, nossa, estava acontecendo tudo isso comigo, eu senti tudo isso domingo. Então, se aconteceu comigo, eu tenho certeza que está acontecendo com mais pessoas, né, porque eu não sou diferente de ninguém. Então, eu achei muito legal trazer isso para aumentar essa consciência, e para a gente entender que muitas vezes não é algo só aleatório, né, essas energias que estão assim, que às vezes nos impulsionam, né, como se fosse uma força, né, do próprio planeta impulsionando a gente, às vezes, para olhar para isso. Então, é muito legal conhecer mais sobre isso, né, e eu trago isso, claro, de forma mais profunda dentro da minha comunidade, dos meus atendimentos, porque isso também é autoconhecimento, né, se algo nos impacta, a gente precisa tirar os véus das mentiras que tá aí propagadas, as narrativas, e trazer, né, o que eu posso aprender com isso? O que isso pode me impactar, né? Tirando essa coisa de misticismo, né? O que realmente pode acontecer ali por trás que eu posso aprender? Quais os símbolos que estão por trás? Então, isso é muito legal e eu gosto muito. Eu sou uma estudante nata, uma pesquisadora nata e tudo que eu vou aprendendo, eu vou transbordando, né? Então, o céu, ele não cria o que não existe, ele apenas ilumina o que já estava aí. Então, tudo isso que estava acontecendo dentro de mim, não foi porque o planeta aconteceu isso, porque o eclipse, não, já estava dentro de mim, só iluminou, né? Só aquela energia impulsionou para que eu olhasse naquele momento. Então, é isso que acontece, né? Por exemplo, agora daqui a pouco vem a lua cheia aí, né? E muitas vezes na lua cheia a gente também, né, fica um pouco mais emotiva, fica um pouco mais em contato com as nossas emoções, né? Quando às vezes a lua tá minguante, né? A gente que, principalmente mulher, que é feita de fases, a gente também tem as nossas fases internas. Fase que a gente está mais expansiva, fase que a gente está mais emotiva, fase que a gente está mais introspectiva. Isso acontece no céu e acontece com a gente, é como se fosse um macrocosmos e um microcosmos aqui dentro, né? Então é muito legal estar estudando sobre isso. Então, se você quer mudar de ciclo, mas não quer olhar para o que precisa ser encerrado, né? Muitas vezes a gente quer mudar de ciclo, mas a gente não quer encerrar o ciclo passado, a gente quer carregar junto com a gente, né? Só que, né, o eclipse também já vindo como um símbolo, ele veio revelar verdades que vêm à tona, padrões que não podem mais ser ignorados, relações que muitas vezes já venceram, identidades que já não sustentam mais o seu próximo nível, né? E fazendo esse paralelo do macro com o micro, o universo ele funciona em ciclos. Então, lua crescente, um ciclo de expansão, lua cheia, de colheita, lua minguante, de queda, de introspecção, eclipse, uma energia de renovação, é como se fosse uma energia, né, que está ali emanando e nos ajudando também a passar pelos nossos ciclos aqui. Então, é muito legal, assim, estar estudando sobre isso. Então, nada cresce o tempo todo, né? Existe um momento de expansão, existe um momento de colheita, existe um momento de queda, existe um momento de renovação, e a natureza inteira, ela opera por ciclos. Se a gente olhar para a natureza, é o tempo todo passando por ciclos, vida, né, desenvolvimento, morte, encerramento, renovação, e isso acontece com a gente também, só que o ser humano, né, é muito apegado, tem dificuldade de deixar passar, né, e daí a gente, muitas vezes, acaba sofrendo mais, né. Nós queremos crescer, muitas vezes, sem deixar morrer, e isso não existe. Então, todo novo ciclo exige uma morte simbólica. Eclipse simboliza exatamente isso, algo que se apaga para que algo novo surja.
O autoconhecimento é isso, é saber interpretar os sinais externos e transformar em movimento interno. É olhar para as próprias sombras antes que a vida force você a olhar. E quando a gente vai ignorando, né, essas coisas que estão vindo, né, na nossa emoção, as experiências, a gente vai ignorando aquelas pessoas, a gente, deixa para lá, não vou dar bola, vou levando assim. Muitas vezes, né, a vida ela vai forçar a gente a olhar. Vai acontecer alguma coisa, uma doença, ou vai acontecer alguma coisa mais grave, por quê? Porque você está ignorando, né? E às vezes a vida ela vai ter que trazer um acontecimento maior para que você enxergue. Então, por isso que é importante a gente estar atenta, né? Porque quem não encerra ciclos conscientemente, os repete inconscientemente, né? Então, se você está aí passando por repetições de ciclos, né? Ai, Camila, sempre os mesmos desafios, os mesmos problemas, a minha vida não anda, e tal, é algo que você não está vendo, né? E daí vai acabar repetindo para que você enxergue. Então, talvez esse não seja apenas um eclipse no céu, talvez seja um convite para você deixar morrer a versão que já não combina mais com quem você está se tornando. E por que é tão difícil mudar de ciclo? Aqui a gente vai entrar um pouquinho no inconsciente, porque existem 5 âncoras que nos mantêm presa, né, aos ciclos passados. Apego a essa identidade antiga. Se eu mudar, quem é você? Ela não tem medo do novo, ela tem medo de deixar de ser quem sempre foi. Né? Meu Deus, eu tô há 30 anos casada, eu tô há 30 anos vivendo essa vida. E agora? Dá medo do novo, né? Se eu mudar, quem que eu vou ser? Será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir? Então, esse apego à identidade antiga, ele faz com que a gente, muitas vezes, né, tenha medo de mudar de ciclo, né? Lealdades invisíveis, medo de crescer mais que a família, medo de ser julgada, medo de romper padrões familiares, e muitas vezes isso acontece tudo de forma inconsciente, tá? Racionalmente, isso é capaz, né? Não tem nenhum problema, mas lá no teu inconsciente, nos teus estados emocionais, tem, né? Muitas vezes tu tá carregando tudo isso sem nem saber. Busca inconsciente por pertencimento, né? Prefere permanecer pequena do que se sentir sozinha no crescimento. Vínculos emocionais não resolvidos, relacionamento mal encerrados, ressentimentos, culpa, histórias mal fechadas. Enquanto você não fecha esses ciclos emocionalmente, você continua energeticamente presa a eles, né? Não adianta mudar de país, sair da casa dos pais, ou separar do marido, se lá no teu inconsciente está cheio de coisa mal resolvida, ressentimento, culpa, coisas não ditas, então vai ser mais difícil tu conseguir mudar de ciclo. Daí vem, né, tudo isso para iluminar, opa, vamos olhar para essa sombra aqui, vamos olhar para tudo isso aqui que tu guardou, né, que tu falou que já estava tudo resolvido, será mesmo que está tudo resolvido? Então, é isso aí. O autoconhecimento não é só gostosinho, não, é a gente olhar para aquelas partes que a gente tentou esconder, mas que elas estão ali nos impactando ainda. Então, zona de conforto sofisticada não está ruim, mas também não está extraordinário, viu? Extraordinário. E o confortável, muitas vezes, é anestesia, né? E a gente vai vivendo aquela vida, né? Na zona de conforto, anestesiada, vamos sair para beber, vamos sair para não sei o quê, tal, para não encarar a realidade, né, do que está se pedindo para ser encarado. Então, essas são as 5, né, âncoras que muitas vezes nos mantêm presa, né, aos mesmos ciclos. Não dá para acessar o novo carregando o velho, né? A verdade é difícil. Ter um relacionamento maduro com a mesma mentalidade de carência, né, de medos, enfim, né, com a mesma mentalidade. Não dá. Se tu não mudou nada internamente, muito difícil vai ser tu atrair um cara diferente, né? Tu vai atrair quem tá parecido com o teu nível de mentalidade, de consciência. Então, temos que olhar para isso. Crescer financeiramente, às vezes com medo de julgamento, com medo do que vão pensar, do medo do que vão falar, tudo isso vai travar o teu crescimento. Ou se posicionar como uma mulher de alto valor, ainda pedindo validação dos outros. Então, é difícil, né? Se a gente carregar os mesmos padrões antigos, vai ser difícil a gente conseguir acessar esse novo. Então, você não troca de ciclo, você troca de identidade. E a identidade exige morte simbólica. Então, quando eu falo dessa estruturação interna que a gente vai construindo, é por isso. A gente não fica pensando que eu tenho que trocar de ciclo. Não, eu vou trocar quem eu sou. Eu vou me transformar. E eu sei que é desafiador. É desafiador morrer a Camila boazinha, que foi 30 anos boazinha. É desafiador morrer a Camila agradadora, morrer a Camila que sempre se preocupava mais com os outros do que consigo, e ter que começar a aprender a dizer não, ter que começar a botar limite, ter que se sentir mal, porque as pessoas vão falar que tu é egoísta, que vão te culpar. É desafiador. A gente passa por uma morte de identidade, a gente chora, meu Deus, né? Só que quanto mais tu vai indo no processo, aprendendo a lidar, né? Porque às vezes quando a gente está começando essa transformação, a gente sai do extremo, vai para o outro, até conseguir entrar naquele equilíbrio, né? Então, é uma jornada que a gente vai ultrapassando, né? Nessa troca de identidade, assim. Então, é muito desafiador, mas é muito libertador também. Então, o processo real da transição. Mudar de ciclo envolve uma parte de luto,
desapego dessa antiga versão, silêncio, solidão temporária e reorganização interna, né? Então, eu lembro quando eu passei, né, pelos meus processos de divórcio, tudo, eu fiquei por um ano, assim, muito sozinha, muito comigo mesma. Foi aonde eu mergulhei ainda mais no autoconhecimento, nesses estudos, tudo que eu faço, e precisou, né? Eu precisei passar por luto, eu precisei passar pelo desapego, eu precisei passar por momentos de silêncio, precisei passar por essa solidão, e até que hoje eu consegui me reorganizar internamente, né? Graças a Deus eu passei por tudo isso e tô aqui ajudando outras mulheres a passar porque é possível, né? E quanto mais tu consegue, né, te fazer essa estrutura interna, que foi o que me ajudou muito, mais tu vai passar por isso sem tanto sofrimento, né? Então, antes de expandir, muitas vezes externamente, você vai sentir um vazio, porque o antigo já não serve e o novo ainda não se consolidou, né? Então, o antigo não serve, mas tu não consegue saber, tu não tem certeza do que vai acontecer, do teu futuro, se vai dar certo, se não vai, o que vai ser. Então, essa transição, ela é desafiadora, né? E só que é aí que muitas desistem. Por medo, elas voltam atrás, por medo, elas paralisam, por medo, elas desistem de uma carreira nova, de terminar aquele relacionamento que não faz mais sentido, de fazer, né, algum movimento na sua vida que não está mais... Então, essa transição aí, ela é bem desafiadora mesmo, tá? Por quê? E por que as pessoas desistem? Porque elas confundem transição com fracasso. Às vezes não é imediatamente, imediatamente eu terminei isso aqui e amanhã já vai nascer flores e já vai dar tudo certo. Não, às vezes existe um tempo, né, de um novo plantio, um tempo de maturação, até virem as novas colheitas. Só que nesse processo tem muita gente que não aguenta, né? Acaba desistindo, acaba voltando. Hoje eu até estava conversando com uma mulher que ela estava contando, né, com o ex-namorado dela, tinha um relacionamento que estava bem ruim, já fazia não sei quantos anos, mas, né, decidiram terminar. Vamos terminar, deu, não sei o quê, né? Só que aí, né, vem aquela deixa, vamos ter mais uma noite, vamos não sei o quê, né? Aquela coisa. O antigo não serve, mas talvez não apareceu ninguém melhor, né? Daí já bateu a carência, já bateu o hábito de estar junto, já bateu não sei o quê. Voltaram ali, pois ela engravidou. Aí engravidou, daí nasceu o tadinho da criança, né? Nasceu nesse meio, ficaram juntos por um tempo por causa da criança, mas não deu certo. E hoje a criança tá aí, jogada de um lado para o outro, tá? Enfim, né? Então, esse é o problema. Quando a gente está passando pela transição, né? Muitas vezes a gente faz cagada, né? Daí a gente desiste, a gente volta atrás, Por quê? Porque o ego quer resolver do jeito dele, né? Enquanto a gente está a serviço do ego, o ego vai fazer cagada. Enquanto a gente começa a acessar a alma, a essência, né? A nossa espiritualidade, mais a gente vai ter paciência, né? Saber realmente ouvir a nossa intuição. Então, por isso que esse trabalho interno é muito importante, né? Então, perguntas perigosas, poderosas para reflexão. O que na sua vida já venceu, mas você ainda insiste em manter, né? Pense um pouquinho com você. O que já venceu, né? Algum hábito, algum comportamento, alguma relação, algum trabalho, enfim, né? Pense um pouquinho aí. Ou, né, outra pergunta que eu acho bem potente também, qual identidade você precisa deixar morrer? É da boazinha? É da guerreira? Né? É da agradadora? É da salvadora? Qual a identidade que você precisa deixar morrer? Que você sabe que no fundo não está mais te fazendo bem. Depois, né, eu posso mandar esse material também para vocês, né, de forma particular, daí é só vocês me pedirem que eu mando, se quiserem depois responder com calma, pegar um caderninho, né, eu tenho meu caderninho do autoconhecimento, eu acho muito bom, né, essas perguntas, elas têm um grau de profundidade, e se a gente para realmente para pensar, para responder, eu digo, né, eu sempre ajudo vocês, mas as respostas mais personalizadas, elas estão dentro de vocês, né, então, ter esse tempo com a gente, né, para responder, para pensar, para refletir, ele é muito precioso também. Então, que vínculos ainda te prendem ao passado? Né? Você quer avançar, você quer crescer, você quer expandir, mas muitas vezes você está presa, né, a vínculos que estão te amarrando ainda no passado. Né? Quais seriam esses vínculos? E quem você deixaria de ser se realmente expandisse? Será que você deixaria de ser aquela que a família consegue controlar? Aquela que todo mundo dá opinião? Será que você deixaria de ser amada pelas pessoas? O que aconteceria se você expandisse? Porque muitas vezes a gente não consegue expandir porque a gente tá cheio de emoções não resolvidas, tá cheio do nosso inconsciente, tem medo da nossa criança, né? Tem medo de não ser amada, tem medo de ser rejeitada, tem medo de ser abandonada pela família, e muitas vezes a gente não consegue expandir, né? Porque tá cheio dessas coisas internamente, inconscientemente, nos travando e nos prendendo. Então, não adianta, fugindo, eu não,
para mim, foi o que transformou a minha vida, o autoconhecimento, né? Quando eu mergulhei de verdade na minha história, quando eu passei pela jornada, quando eu trabalhei, né, com as ferramentas, tudo que eu trago, aí sim que eu estou conseguindo destravar a minha vida. Então, por isso que eu faço isso com tanto amor e com tanto, assim, verdade, porque eu vivo esse processo e porque eu sei que ele é realmente transformador, tá? E a ponte para a travessia. Atravessar portais de ciclo sozinha é mais difícil, porque a mente mente, né? A tua mente vai te dizer, não vai, para com isso, olha o que está causando, não causa confusão, fica onde tá, tu já conhece, o que tu quer inventar? O ego, ele vai negociar, né? Para quê? Te protege, olha, não sei o quê. Né? E o inconsciente vai te sabotar. Então, isso é um processo normal também, gente. Quando a gente está em travessia de ciclos, travessia de identidade, a mente vai começar, o ego, o inconsciente, a autossabotagem, vai vir tudo. E é por isso que dentro das minhas mentorias eu conduzo esse processo de uma forma estruturada. Não é sobre misticismo, é sobre maturidade emocional e decisão estratégica. Né? E muitas vezes a gente sozinha, a gente vai continuar nos mesmos padrões, nos mesmos comportamentos, né? Até porque muitas vezes a gente nem enxerga, né? Quem tá de fora, tem aquela máxima da ilha, né? Quem tá na ilha não consegue ver a ilha, mas quem tá de fora consegue ver que é uma ilha, né? E às vezes eu olhando de fora é muito mais fácil eu enxergar os teus padrões do que eu, às vezes, enxergar os meus. Os meus, às vezes, eu preciso também de ajuda de outras mentoras ou de outras pessoas para enxergar, porque nem sempre eu consigo enxergar os meus padrões, eu não consigo enxergar as minhas posturas, eu não consigo. Então, às vezes, alguém olhando de fora consegue ver, né, mais facilmente. Então, é muito legal andar acompanhada, é muito legal andar com pessoas também que já passaram pela jornada, né? E falando só um pouquinho da mentoria, eu também ajudo, né, de forma estruturada, não é só autoconhecimento solto, não é só reflexão, não é só desabafo, não, né? É maturidade, é decisão, é impulsionamento, porque é isso que muda a nossa vida, né? Então, o inconsciente nos sabota, mecanismos de defesa que operam sem você perceber, né? Tá lá o teu inconsciente querendo te defender e daí vai te sabotar, né? Para te dar o movimento, para te fazer o que precisa fazer, né? A mente justifica permanências, racionalizações que mantêm você no mesmo lugar. Então a mente vai sempre justificar, não, mas não precisa, não, mas nem é tão assim, ele nem é tão ruim assim, né? Não, mas esse trabalho, pelo menos tu já ganha ali um valor, né? Já todo mês é baixo, mas está todo mês garantido. Então a mente ela vai sempre justificar as permanências. E o ego, ele vai proteger a identidade antiga, vai ter essa resistência inconsciente à sua transformação, né? Porque o ego, ele quer o que é conhecido, ele quer o que ele já sabe, né? Nosso cérebro, nosso ego, nossa mente, ela não tá para nossa felicidade, ela tá para nossa segurança. Então, tudo que for conhecido, seguro, não importa se é bom, se é ruim, é o conhecido, ele vai querer te manter ali. Então, é por isso que mudança de ciclo não acontece só com motivação. Ela precisa de estrutura emocional e direção estratégica. Por quê? Porque senão você fica aqui nesse campo emocional, mental, não consegue avançar. Agora, pessoas com direção, pessoas decididas, pode ver. Pensa naquela dieta lá que você já quis fazer um dia. Enquanto você ficava lá lutando, esperando a motivação, hoje eu tô com vontade, hoje não vou comer nada, hoje eu tô empolgada. Você até ia, e algum dia outro. Mas daqui a pouco acabava a motivação, daqui a pouco vinha lá a tua mente, vinha lá o teu cérebro querendo, né? Enfim, tudo acontecia. Agora, pensa uma pessoa que parou um vício, né? Do dia para a noite, o que aconteceu? Qual foi a mudança na vida dela? Decisão. Uma pessoa decidida é muito difícil. Ela deixar as emoções controlar ela deixar a motivação controlar ela. Então, direção, decisão, estrutura emocional é o que realmente vão mudar o nosso jogo. O portal, né? Agora é só fazendo um exercício assim, de imaginação para vocês entrar um pouco nesse estado de imaginar, né, como se fosse um portal que todas estamos passando, né, de deixar muitas vezes esses ciclos que já não servem mais para trás, indo para um ciclo novo, né? Então, eu quero que vocês só fechem os olhos um pouquinho, fazer uma respiração breve. Eu sei que eu falo bem empolgada e às vezes eu sou um pouco acelerada mesmo. Então, se a gente puder fazer só uma respiração rápida antes de eu conduzir aqui essa visualização, né? Vamos só respirar um pouquinho, inspirar. E soltar a respiração. Fazer mais uma vez. E agora, se você puder permanecer de olho fechado, imagine que você está diante de um portal. Do outro lado está a vida que você diz querer. Um relacionamento maduro, mais respeitoso, mais prosperidade, mais verdade, mais expansão. Mas existe algo entre você e esse portal.
não é falta de capacidade, né? De ter capacidade para ultrapassar o portal. Muitas vezes é excesso de apego. Você está segurando versões antigas de si, segurando vínculos que já venceram, segurando a identidade que te trouxe até aqui, mas que muitas vezes não vai te. E ninguém atravessa um portal carregando o passado nos braços. Portais exigem leveza, exigem decisão, exigem que algo morra para que algo nasça. O eclipse não apaga a lua, ele só revela o que precisa ser atravessado. E talvez o que esteja acontecendo no céu seja só um reflexo do que está pedindo para acontecer dentro de você. A pergunta não é: eu estou pronta para o próximo ciclo? A pergunta certa é: o que eu ainda estou me recusando a deixar morrer? Porque o próximo nível não começa quando você quer. Começa quando você solta. E algumas mulheres vão sair daqui inspiradas. Outras vão sair daqui decididas. E são as decididas que atravessam. Porque a inspiração passa, motivação passa, vontade passa, agora a decisão fica. Se você sente que está diante desse portal, né, te convido a não atravessar sozinha, porque expansão não é dar um salto no escuro, é travessia com estrutura. E eu posso te ajudar também, né, nessa condução dessa travessia. Só falando aqui um pouquinho, né, que dentro do meu trabalho, dentro das mentorias, né, eu que venho passando aí por essa jornada já faz um tempo, estou cada vez mais avançando também nos meus ciclos aqui internos, né, e a minha ideia dentro das mentorias é ajudar vocês também nos portais de vocês, na travessia de vocês, na jornada de vocês, né, então, as mulheres, né, que já buscaram, já conquistaram muita coisa, já fizeram muita coisa, mas ainda sentem que estão vivendo, né, abaixo do seu próprio potencial, e eu ajudo a romper esses ciclos também com maturidade, na construção dessa estrutura interna, né, para atravessar esses portais, para atravessar acessar esses novos níveis, né, porque sem uma estrutura interna, a gente volta, a gente desiste, a gente se sabota, né, a gente cai nos mesmos padrões, então é essa construção, né, que eu ajudo, porque eu sei, eu já passei por isso, eu passo por isso, eu sei que sem uma estrutura interna a gente não consegue sustentar. Então, ajuda a identificar os seus padrões invisíveis, trabalhar crenças, lealdades inconscientes, reestruturar tua identidade, construir um plano real de transição, né? Porque sem um plano, sem uma prática, não adianta, só o conhecimento por si só, ele não transforma a nossa vida. A gente tem que trazer para ações práticas, né? Então, isso é muito legal também, que é construído. Então, sem prometer milagre, sem drama, né? Não é um milagre passar por essa jornada, não é fácil, não é assim, passe de mágica, não. Exige choro, às vezes vai ter que olhar para coisas profundas, vai doer, né? O teu ego ali vai ficar lutando contigo, vai querer ter o controle, vai querer a tua identidade antiga, mas quando a gente está acompanhada, com direção, quando a gente está mais conectada com a nossa alma e não tanto com o nosso ego, né? A coisa não fica tão sofrida. Então, talvez você não esteja atrasada, talvez você esteja só adiando a morte da sua versão antiga. O próximo ciclo, ele não começa quando você quer, começa quando você decide deixar ir. Se você sente que está nesse portal também, né, eu vou deixar um formulário ali de aplicação, né, quem quer conhecer um pouco mais do meu trabalho, entender um pouco mais como funcionam minhas mentorias, esse meu acompanhamento, eu vou deixar um formulário ali abaixo, porque expansão, né, não é para curiosos, eu até trago esse formulário como uma forma de dar uma selecionada também, né, porque a gente sabe o quanto eu me dedico, o quanto eu trago aqui, né, só nesses encontros gratuitos, eu espero já ter contribuído hoje com vocês, então imagina dentro do meu trabalho, que é profundo, olhando para a tua história, trabalhando contigo, eu entrego muita coisa, eu sei de tudo que eu entrego, então por isso que eu até faço esse formulário para a pessoa já fazer um filtro, né, para saber quem realmente está comprometida, porque se a mulher não tem disposição para preencher um formulário, acho que ela vai ter disposição para fazer as práticas comigo, para topar esse processo, então não adianta, eu quero gente comprometida, eu quero gente que decidida, então por isso que o formulário ele é bem importante também para mim, e para você também, né, então porque expansão não é para curiosas, é para mulheres que estão prontas para atravessar.
Então, hoje, né, eu trouxe um pouco sobre isso, espero ter te ajudado a trazer um pouco mais de consciência, porque que às vezes é difícil romper os ciclos, porque a gente está cheio de apegos, né, cheio do passado, cheio de versões nossas antigas, cheio de coisa mal resolvida ainda, então, com certeza, muitas vezes a gente vai ter dificuldade de receber o novo, porque a gente está cheio do velho dentro da gente ainda, e a gente não quer deixar para trás, desapegar, trabalhar, transformar, né, então, espero ter contribuído, né, com esse encontro para você pensar sobre isso, porque é um tema muito importante, né, tudo que eu vou vivendo, assim, eu vou buscando transbordar, né, e tudo que eu falo aqui não é da boca para fora, são coisas que eu, né, acredito que vocês vão se identificar também, porque não está na teoria, no livro, isso daí está na nossa vivência, né, a gente sabe, né, a gente sabe os ciclos que a gente está buscando aqui atravessar como mulher, como no nosso dia a dia, então espero ter trazido um pouco isso de forma prática para vocês entenderem também, pensar aí na vida de vocês, né, respondam aquelas perguntas depois com calma que eu trouxe ali no material, né, que eu tenho certeza que talvez vocês tenham ainda maiores insights, né, naquele momentinho você com você mesmo. E agora eu vou parar a gravação, e para quem está ao vivo, eu vou deixar esse espaço para a gente conversar um pouquinho, tirar dúvidas, né? Então, muito obrigada pela sua participação, e vou parar a gravação agora.